O Marcão faz bullying comigo. O Marcão ele sempre me sacaneia, pessoal. Tem que ver. Tem que ver o Lucas aí, nosso monitor, que tá aí presente para me dar assistência aí na aula. O Marcão nunca perdoa o Lucas. Ele sempre sacaneia com o Lucas também. É ou não é, Lucas? Deixa eu pegar É, sim. aqui. O Marcão não perdoa nem o Lucas. Ai, é. Só abrir aqui a aula para vocês. Muito bem, aula 12. Ó, para quem quiser acompanhar a aula no Coca Arquivos, a aula está no Coca Arquivos desde semana passada, inclusive, tá? Mas se não, vai acompanhar aqui comigo, né? Junto com a nossa aula aqui no tempo normal, tá bom? Muito bem aqui, carregando. Cássio, oi, Maria Vitória, bom dia, Miguel. Muito bem, queridos, então vamos lá, olha só, né? Estamos nesse nosso gigantesco assunto do primeiro ano, que é o assunto trabalho, né? Afinal de contas, a gente trabalha pra caramba, né? Convenhamos, vocês ainda não trabalham. Oi, Isabela, bom dia. Vocês ainda não trabalham, né? Vocês vão trabalhar. Se formos parar para pensar que das 24 horas por dia, né, em média, na legislação brasileira, uma pessoa trabalha 8 horas por dia, quer dizer que um terço do dia de um indivíduo é no ambiente de trabalho. Por isso que o trabalho é uma coisa tão significativa e tão emblemática para a nossa sociedade, né? Quer dizer, trabalhar dentro da sociedade capitalista que nós temos hoje é realmente algo definidor da própria existência, né? Se eu falo que então um terço do seu dia é trabalho, na realidade até mais, né? Muitas pessoas trabalham mais, muito mais do que 8 horas por dia, né? A gente pode dizer que pelo menos um terço da sua existência, um terço da sua vida você vai trabalhar, né? Então isso é muita coisa. Por isso que quando a gente fala de assuntos como a chamada sociologia do trabalho, que é esse campo da sociologia que tenta estudar, entender, problematizar, né, a questão do trabalho social, é realmente um campo bastante importante, porque ele abre discussões para um monte de coisa. Por exemplo, vocês falam lá em história de Revolução Industrial, vocês falam em geografia de Revolução Industrial, vocês falam de mercados consumidores em geografia, que eu sei, vocês falam de um monte de assuntos, por exemplo, tanto em geografia quanto em história, que se coligam fundamentalmente dentro disso que nós chamamos de sociologia do trabalho, né? Bom, ó, pessoal, só para. Depois eu vou dar uma olhadinha ali, Guilherme, tá? Valeu a dica. Mas olha só, agora então, só para começar, para ajudar a nossa dinâmica aqui, né? Lembra. Não pode ficar tranquilo, Guilherme. Depois eu vou dar uma olhadinha no começo contigo, tá bom? Mas ó, a partir de agora, então, vamos comentando aqui no chat, eventualmente, alguma coisa mais central. Perguntas, coloca ali no chat do texto, tá bom? Se eventualmente eu não conseguir ter tempo para responder a todos os seus questionamentos durante a aula, por favor, anote-os e traga no nosso plantão, tá bom? Ontem até teve um plantão, vieram, acho que foram 5 pessoas ao todo, tem que vir mais, espero mais, tá? Foi um plantão ali que a gente discutiu a questão de prova, tudo mais, depois ficamos discutindo a questão do trabalho, a questão da reinserção social. Então, quer dizer, venham, tá? É fundamental que vocês venham no plantão. Então, se caso eu não conseguir responder a alguma de suas questões, por favor, tragam-na, tá? Para o nosso próximo plantão semana que vem, segunda-feira, depois da prova que vocês têm nas segundas-feiras, né? Muito bem. Então, olha só o módulo que nós temos hoje, o módulo 15 do seu livro didático. O trabalho na visão de Marx e Durkheim. Ou seja, dois sociólogos fundamentais, basilares na sociologia clássica, que nós já estudamos no início do ano, ainda ali naquela transição entre as aulas presenciais e as aulas gravadas, né? Ou seja, o senhor Emile Durkheim, que vem primeiro, e depois o senhor Karl Marx, né? Então, duas figuras emblemáticas importantíssimas no campo sociológico. Bom, pensando nisso, então, vamos nós aqui para o trabalho na visão de Durkheim. Então, olha só. Bom, Durkheim entendia o trabalho como um fato social. Professor, não lembro o que é fato social. Vamos lembrar. Fato social é um elemento geral, porque se repete, exterior, porque vem de fora para o indivíduo, e coercitivo, ou seja, ele coage você, ele molda você. Então, o trabalho é geral, porque ninguém se admira que uma pessoa trabalhe. Se uma pessoa está em idade de trabalhar, espera-se inclusive que ela trabalhe, né? É uma coisa socialmente esperada. É exterior porque o trabalho vem de fora para o indivíduo. Alguma coisa faz com que o indivíduo precise trabalhar, né? Mesmo que seja sua própria subsistência. E também é coercitivo na medida em que o trabalho, sim, ele acaba moldando o indivíduo no seu dia a dia. Agora, olha só. O trabalho, então, definia regras e redes de solidariedade orgânica.
Pessoal, qual que é a outra solidariedade que o senhor Durkheim coloca? Qual que é o nome da outra solidariedade do Durkheim que não é orgânica? Vamos ver aí. Mecânica, boa. Vamos lembrar que na solidariedade mecânica, os laços são afetivos, movidos por elos de afeto, e são sociedades pré-industriais, ou seja, antes da indústria. Tranquilo? Então é muito aquela ideia da sua família organizada internamente, uma aldeia indígena, sociedades menores. Já a solidariedade orgânica é aquela movida por elos racionais e típico em sociedades industrializadas, ok? Como é o caso da nossa. Então, olha só, seria um fato social porque interiorizava regras nos homens que compunham a sociedade. Interessante. Hoje eu sabia que eu tinha que acordar uma certa hora da manhã, porque eu sabia que eu tinha esse compromisso com vocês agora, que é a nossa aula semanal ao vivo. Ora, isso interioriza em mim uma regra. Quer dizer que ontem à noite, o Alan, antes de dormir, olhou se o relógio estava ajustado para despertar na hora certa, que eu tivesse tempo de estar aqui pronto, arrumadinho, tudo, para poder dar essa aula para vocês. Ou seja, eu assumi uma regra. Quer ver outra coisa, por exemplo? Professor. Eu sou um professor. Então, obviamente, você não espera encontrar o professor Alan em certas situações, né? Deixa eu ver aqui, ó. Solidariedade mecânica é ligada necessariamente ao trabalho. É que o Durkheim, tá, Lucas? O Durkheim, ele trabalha a questão da solidariedade nas teias de produção, nas teias produtivas. Entende, Lucas? Então, quer dizer, o Durkheim, ele trabalha isso em teias produtivas. Tá certo? Por isso que não entraria, nós não entraríamos na comédia meia, da abelha, porque não existe elo afetivo entre abelhas, né? Elas não se gostam. As abelhas estão ali por uma questão biológica, tá? É dentro do ser humano em que você estabelece elos afetivos práticos, né? E por conta também são elos afetivos que demandam de uma razão, tá bom? Mas, por exemplo, sim, sim, não, não, olha só, o afetivo, elo afetivo é mecânico, elo racional é orgânico. Mas a abelha nem é racional e nem é afetiva. Ela não participa dessas duas condições, que são humanas, tá bom? Agora, pegando aqui então o trabalho como essa ideia de fato social, vocês não esperariam encontrar o professor Alain, por exemplo, jogado numa sarjeta na rua com uma poça de vômito em volta, voltando uma balada loucaço. Não é por quê? Porque eu sou um professor. Ou seja, eu, como professor, tenho que, de certa forma, ser uma espécie de exemplo, ou ter uma conduta, até de um termo, né? Uma conduta ilibada. Eu tenho que ter uma conduta decente, afinal de contas, eu trabalho com educação, e mais, eu trabalho com a educação de menores de idade, como é o caso de vocês. Então, portanto, né? Não, claro, mas eu, por exemplo, eu não posso ser visto em situações vexatórias. Quer dizer, a minha profissão exige de mim uma certa dignidade, né? Quer dizer, um certo comportamento. Ok? Então, sim, vocês podem encontrar o dia para o Alan numa balada, embora eu não sou de balada. Vocês podem encontrar o Alan num shopping um dia, vocês podem encontrar o Alan no mercado, porque eu sou um ser humano como vocês. Mas claro que a minha profissão, até pelo valor social que eu possuo enquanto professor, ela exige de mim certos comportamentos. Por exemplo, é muito interessante que aqui na rua em que eu moro aqui no Pantanal, né, na rua em que eu moro, eu nunca dei aula para ninguém nessa rua. Ninguém na minha rua foi meu aluno. Mas quem me conhece sabe que eu sou um professor do coque. Não raro, quando eu passo pela pessoa, a pessoa, oi, professor, tudo bom, professor? Não sei o que, professor? Mas eu nunca dei aula. Só que veja que eles me identificam, né? Eles identificam o Alan ao título, a ideia do Alan como professor. Né? Então, quer dizer, literalmente há uma identidade indivíduo-profissão. Né? O Luiz mora aqui pertinho, Luiz. Mas então, literalmente é interessante como isso acompanha. Então, o trabalho acaba definindo em todos nós um padrão de comportamento, uma visão de mundo, etc. e tal. E é isso que o Durkheim apresenta. Então, para o Durkheim, o trabalho, para além de ser uma fonte de subsistência, óbvio, né, uma fonte de você manter a sua existência, manter a sua vida, também é uma fonte, por exemplo, de comportamento. Né? Ó, o Pedro Klein, encontrar o professor quando estiver indo para o shopping. Então, é engraçado, né? Ainda mais se é professor de humanas, aí o aluno vem cheio de preconceito, né? O aluno vem cheio dos preconceitos que é o professor de humanas. Ele vem assim, professor Alan no shopping. O Alan fazendo compra no Angelone. Eu não faço fotossíntese, pessoal. Eu também tenho que participar das teias de consumo e produção. Eu também me alimento e por aí vai, né? Porra, Cauê, Darth Vader? É Darth Vader, Cauê. Darth Vader, Cauê? Pô, Cauê, aí você me machuca. Mas não, com certeza, com certeza. Mas enfim, aí então, pessoal, nós chegamos nesse ponto aqui, ó.
Aceitar as regras era a normalidade, não aceitá-las era a anomia. Ou seja, quando você aceita. Não, eu entendi o que o Cauê falou, tô zoando com ele um pouquinho. Mas olha só, aceitar as regras sociais, aceitar as regras que ele colocam para vocês é o normal. Já quando eu não aceito a regra, ou quando eu me levanto com a regra, ou tento quebrar com essa regra, eu sou o quê? Anormal. E a normalidade na sociologia de Emile Durkheim, você conhece muito bem pelo termo anomia, né? Então a anomia é essa anormalidade. Já se eu, Alan, sou capaz de internalizar, né, colocar no meu comportamento as regras sociais que esperam de mim, por exemplo, na minha profissão, isso significa que eu sou uma pessoa normal, né? Que eu não estou na anomia, não estou na anormalidade. Lembra que para o Durkheim, moçada, o termo anomia ele é vital futebol clube. Nós já discutimos anomia aqui em diferentes momentos e você viu comigo a importância dessa categorização explícita, tá? Aí aqui, ó, para Durkheim, o trabalho era um definidor de vínculos sociais, parte de uma organização social avançada. Então, beleza. Por exemplo, agora, infelizmente, não estamos podendo, né, nos ver lá no COC, no prédio, nos corredores, como nos víamos até o início do ano. Porém, é muito interessante. Pode ver, você tem um grupinho de alunos, eles estão conversando coisas, entre aspas, de alunos, coisas de vocês, e de repente passa um professor do lado, vocês, ou então para de falar. Ou vocês pegam e diminuem o volume, às vezes eu não quero que o professor ouça o que eles estão falando, ou vocês param de falar. A mesma coisa, se um grupo de professores estiver falando uma coisa que é de professores e que não é para que outros ouçam, se de repente passam alunos, os professores, ou então para de falar. E isso é uma coisa totalmente natural. Isso é uma questão de identidade de grupo, tá? Isso é uma questão totalmente colocada como identidade de grupo. Então, nós temos aqui vínculos sociais. Então, se estabelece no mundo do trabalho vínculos sociais. Por exemplo, olha só, vocês só criaram um vínculo comigo, né? Olha o Guilherme, ó, Guilherme vitimista. Olha só. Quem vamos reprovar esse ano? Ah, nem é assim. Todo aluno acha que conselho de classe, o famoso conselho de classe, é um conclave da maldade, onde os professores ficam ali tramando planos diabólicos sobre como acabar com os aluninhos. Mentira, não se façam, ora. Mas enfim, brincadeiras à parte, pessoal, nós criamos o nosso vínculo. Olha que interessante. Existe um vínculo hoje entre eu, Alan, e vocês que estão aqui vendo minha aula. Existe um vínculo hoje entre nós, que até então não existia até o final do ano passado, nós não nos conhecíamos até o ano passado, né? E de repente agora tem um vínculo entre a gente. E esse vínculo é possibilitado pelo trabalho, ou seja, pelo meu trabalho como professor, eu crio um vínculo com vocês no qual vocês se estabelecem para mim como estudantes, como alunos. Ou seja, o trabalho ele define vínculos sociais. Da mesma forma, por exemplo, que quando eu e meus colegas e amigos professores estamos lá na sala dos professores do colégio, estamos nós conversando ali e tal, rindo, comentando, aquela coisa toda, existe um vínculo social entre nós. Nós, os professores, nós nos entendemos como tal. Se eu pegar aqui, por exemplo, os monitores, aqui está a Andrea e o Lucas, né? Aliás, não tinha visto a Andrea. Oi, Andrea. Lá, então, tá aqui a Andrea e o Lucas. Então, por exemplo, eles também têm aqui um vínculo social, né? Enquanto monitores, estabelecem vínculos com os professores, vínculos com a coordenação, vínculos com a direção. Ou seja, o mundo do trabalho, ele é algo que cria elos sociais, tá? Ele cria vínculos. Vincular alguma coisa é associar essa coisa. Então, o trabalho nos dá, portanto, uma coisa fundamental para um ser tão social quanto é o ser humano, que é pertencimento. Você sentir-se pertencendo parte de algo maior, pertencendo a alguma entidade, algum grupo de atividade. Então, eu, Alan, eu me sinto pertencendo a um grupo, os professores do COC Florianópolis, tá? A Andréia e o Lucas também se sentem pertencendo ao grupo de monitores do COC Florianópolis e assim por diante. Ou seja, todos aqui participam, então, dentro dessas teias de vínculos, né? Dessas formulações de vínculo.
Tá certo? Então existe aqui, por exemplo, uma organização social avançada, porque penso que a nossa sociedade, por exemplo, até por ser uma sociedade muito industrializada, aquela coisa toda, não sei o quê, ela é muito mais hierarquizada, tem muito mais cadeias de comando, tem muito mais regras de convivência do que sociedades mais simples, por exemplo, pegando aí como exemplo uma indígena, ou que seja, tá? Então a nossa sociedade acaba criando uma organização social avançada de acordo com o Emile Durkheim, tá? Isso para o Durkheim, fique claro. Porém, olha só, lembre, o trabalho pode ser um fator que previne a anomia e que pode ser um elemento de inserção social. Lembra, pessoal, que o trabalho, enquanto valor humano, ainda mais dentro da sociologia do Durkheim, ele tem um peso enorme. Porque uma pessoa que está empregada, e aí coloque-se bem empregada, está tranquila na sua profissão, por exemplo, ela sente-se o quê? Integrada, ela sente-se parte de um vínculo social. Então, os vínculos sociais não foram rompidos, ao contrário, os vínculos sociais foram criados, foram estabelecidos, foram garantidos. Portanto, na sociologia do Durkheim, o trabalho ajuda a prevenir a anomia, a prevenir aquelas situações de crise social. Some-se a isso que o trabalho seria um fator tanto de inserção quanto até mesmo de reinserção social, porque o trabalho é um definidor, você se sente pertencendo, lembra? Então, quer dizer, trabalhar é um ato positivo. E aí eu vou usar esse termo positivo de uma forma bem científica, como vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Pro Durkheim, o trabalho é um ato positivo na medida em que ele garanta a evolução das pessoas, a evolução do ser humano, e aí eu vou usar o Durkheim como evolução mesmo, tá? E também garante o combate ou mesmo o ato de evitar situações potencialmente anômicas, tá? Situações que poderiam, em alguma situação, gerar aí uma crise de anomia, qual fosse essa crise, tá bom? Agora, dentro do Durkheim, existe a ideia de divisão social do trabalho. E detalhe, divisão social do trabalho é o nome de um dos livros do Durkheim. Durkheim escreveu vários livros, né? O Suicídio, por aí vai. Mas um dos livros de Durkheim é A Divisão Social do Trabalho. Então, olha o que ele pensa. Para Durkheim, a divisão social do trabalho teria criado uma consciência individual. Ou seja, a divisão social do trabalho, onde cada pessoa, em cada grupo, faz alguma coisa em específico, ela cria um sentimento de consciência individual. Ou seja, o trabalho garante que você saiba quem você é. O trabalho dá a você uma identidade. Bom, ver, professor, dá para considerar que, eu pergunto do Lucas, tá? Professor, dá para considerar que estamos num momento anômico, né? Então, Lucas, como nós temos um momento de crise de saúde, é muito séria, por conta da Covid, aquela coisa toda, como nós temos também aí um momento possível, ainda não começou, né? Mas por tudo ao que tudo indica, uma grave crise econômica a mais à frente, nós podemos gerar situações anômicas. Por exemplo, pobreza extrema pode gerar, por exemplo, violência urbana, né? A própria crise da Covid gera um certo medo nas pessoas, um certo desespero. Vejo que, por exemplo, hoje, certas lutas sociais ganharam um peso maior, né? Porque, quer ou não, os tensionamentos, as tensões, os medos gerados pela pandemia acabam funcionando, entre aspas, como um catalisador social, ou seja, eles meio que aceleram reações sociais a tensões que na realidade já existiam, mas que eram tensões que já existiam, mas ainda dava para controlar. Porém, a Covid-19 foi meio que aquela última gota que faltava no copo, né? Antes de transbordar. Então, literalmente, acaba meio que tensionando. Então, não é que nós estamos num momento anômico, mas nós estamos numa situação de história, um momento histórico em que a anomia ou crises anômicas não são estranhas, né? Acabam acontecendo. Tá? Mas olha só, então, para o Durkheim, o trabalho dá para nós a ideia de individualidade. Eu, Alan, sei quem eu sou. Eu sou o professor, no caso para vocês, de Sociologia do Coque Florianópolis, né? Então, eu tenho uma identidade com vocês. Imagina, eu tenho uma identidade com vocês. Eu tenho a minha individualidade. Eu, Alan, Sociologia. A Feline, Filosofia. O Dalton, História. O Chang, História da Arte. E assim vai, né? Vamos criando essas identidades. Aí, olha só. Os homens, então, teriam uma individualidade criada pelo trabalho específico que desenvolviam. Se tratava de uma diferenciação específica dentro do grupo. Veja que todos nós, pessoal, isso é sociológico, todos nós temos uma identidade coletiva. Vamos pontuar de novo, todos nós temos uma identidade coletiva e uma necessária identidade individual.
Ou seja, eu faço parte dos professores, né? O conjunto, os professores. Mas entre os professores, eu sou um professor diferente dos demais, porque cada professor ali tem uma característica de comportamento, um jeito de falar, um jeito de dar sua aula, uma matéria específica que ele ministra para os estudantes e por aí vai. Ou seja, o trabalho, ao mesmo tempo que ele garante que eu me sinta pertencendo a um grupo social, o trabalho também garante que eu saiba quem sou eu dentro desse grupo social. Entendeu? É o famoso quem é você na balada? Então, o trabalho garante um pouco disso. O trabalho tenta garantir que você tenha uma identidade de pertencimento de grupo, ao mesmo tempo que dentro do grupo você não seja apenas uma célula perdida. Não, você saiba quem você é. Você tem ali um certo pertencimento. Você tem ali, portanto, né, uma presença, né, dentro do universo do trabalho. Tá certo? O que não significa dizer que a pessoa que está no mundo do trabalho ela seja lá insubstituível. Na prática, até tem poemas que falam isso, né? Ninguém é insubstituível nem pode ser, né? Todas as pessoas podem continuar. Se todo mundo fosse insubstituível naquilo que faz, o mundo parava toda vez que morria uma pessoa. E não é assim. A gente vai se renovando. O que não significa dizer que eu posso banalizar a presença ou a função de alguém. Né? Aí é uma coisa diferente, tá bom? E aí chegamos nesta reflexão importante. Ó, Durkheim pensava que a afirmação do indivíduo poderia se chocar com a ancestralidade. Ou seja, essa questão de eu me afirmar enquanto indivíduo, então eu, Alain, com as premissas do Alain, poderia se chocar, por exemplo, com as tradições do meu grupo. Lembra? Solidariedade mecânica, que é aquela coisa mais de grupo, mais coletiva, mais afetiva, versus agora uma solidariedade que é orgânica, que é mais racional, que é totalmente voltada a uma ideia de mercado, que é muito mais esquadrinhada, mais subdividida. Então, em alguns momentos, né, o Durkheim achava que na afirmação do indivíduo, isso poderia levar a conflitos, por exemplo, com os grupos ancestrais, ou seja, com as características culturais de um certo grupo humano, qual seja ele. Então, claro que nem tudo são flores. E aí, olha só, o trabalho individual colocava uma nova ordem social, a racionalidade. Então, olha que interessante. Se eu penso em solidariedade orgânica, lembra? Órgãos. O meu rim faz funções de rins. O meu coração cumpre função de um coração. Meu cérebro cumpre a função esperada de um cérebro. Um não pode cumprir a função do outro, porque são extremamente específicas. Então, aqui a questão é que dentro de uma fábrica, por exemplo, já falamos isso em outro momento, dentro de uma fábrica as funções são bastante delimitadas. E essas funções são bastante delimitadas dentro de uma cadeia de indivíduos, cada um fazendo a sua parte, porque na reunião de todas essas partes sendo feitas individualmente, eu criaria um grande conjunto, né? Um ecossistema no trabalho, tá certo? Ó, o Lucas Sterling falou ali, vamos ver. É, Alan, pode dizer que tal indivíduo não poderia desempenhar tal trabalho devido a sua visão de mundo ou certa personalidade? Bom, vamos colocar o seguinte: uma característica do ser humano, e aí vamos entrar uma coisa meio filosófica, tá, Leonardo? Uma característica do ser humano é a adaptabilidade. Nós, seres humanos, em geral, temos uma capacidade de adaptação muito grande. Então, eu não vou dizer que um indivíduo não pode fazer certa função por conta da personalidade. Mas não há dúvidas, a gente trabalha isso até do ponto de vista das vocações, até testes vocacionais, por aí vai, que cada indivíduo costuma ter uma certa predisposição, até psicológica, para certas áreas. Então, por exemplo, seria difícil que uma pessoa que não gosta de pessoas, que não gosta de gente, quisesse do nada ser professor. Imagine, se você quer ser professor, por exemplo, você tem que gostar de gente, né? Você tem que gostar de pessoas, entende? Não se espera, por exemplo, que uma pessoa que tem horror, tem pavor de sangue, vá fazer medicina ou fazer alguma coisa ligada à saúde, porque eventualmente vai ter que mexer com sangue, né? Então, claro que daí teria algumas situações, mas não que o ser humano seja determinado, tá? Entende, Leonardo? Não vou colocar como uma determinação, porque lembra que o ser humano tem capacidade adaptativa muito grande. Mas sim, existem, vamos dizer assim, predisposições a certas áreas, tá? Vamos ver o Lucas ali, ó. Prof, não entendi muito bem essa questão de ancestralidade. Pode explicar de novo, por favor? Claro, Lucas. Olha só. Ancestralidade é aquela coisa que vem das tradições.
né? Pensa assim, um grupo, tá? Um grupo. Então tem um conjunto de tradições ancestrais. Vou dar um exemplo como eu usei agora há pouco, uma aldeia indígena. Numa aldeia indígena, no dia a dia de uma aldeia, muita gente acha que um cacique, por exemplo, seria como se fosse um rei, e não é. Cacique só é alguém realmente definidor numa aldeia indígena tradicional em época de guerra, em época de confronto da tribo. Porque no dia a dia de uma tribo indígena, as relações lá são bastante horizontalizadas, muito horizontalizadas. No máximo, reguladas por fatores de idade, ou seja, os mais velhos costumam ter um valor mais alto na tribo, até porque são sociedades que não têm escrita, né? Então o mais velho guarda consigo a tradição. Agora imagine que daí eu pego o trabalho no nosso mundo, trabalho capitalista, que é um trabalho profundamente individualizado. Se é um trabalho profundamente individualizado, você começa a criar individualizações numa sociedade que era ancestralmente coletiva. Entende o que eu quero dizer, Lucas? Quer dizer, se antes eu tinha uma sociedade marcada pela coletividade ancestral, era todo mundo muito horizontal, de repente, a partir da individualização e da racionalização do trabalho, eu acabo tendo, por quanto aí, um certo choque com isso, entendeu? Porque de repente é um novo mundo se abrindo diante de um mundo marcado por tradições já há muito estabelecidas, ancestrais, tá certo? E aí, então, chegamos aqui, ó. Não se tratava só de saber fazer, mas de melhor fazer. Ou seja, para o Durkheim, não é só saber fazer alguma coisa, mas melhor fazer. Porque para o Durkheim, o trabalho enquanto fato social, ele adquire um valor mais alto. Ele adquire uma valoração social. Ele acaba ganhando um papel social mais elevado. E aí vem aqui, ó. Durkheim entendia, então, a solidariedade orgânica como um salto qualitativo. Então, atenção, tá? Pro Durkheim, a solidariedade orgânica no que diz respeito à organização social do trabalho, ela é um salto de qualidade em relação à solidariedade mecânica. Tá? Vou repetir, para o Durkheim, em relação ao trabalho, a solidariedade orgânica é um salto qualitativo de qualidade em relação à solidariedade mecânica. Tá? E olha só, aí estava então a positividade do trabalho da divisão no capitalismo, ou seja, positividade de positivismo. Lembre que Emile Durkheim foi um ferrenho positivista, ou seja, era alguém que efetivamente acreditava no desenvolvimento do ser humano em caráter evolutivo, que o ser humano evolui para algo melhor, e que acreditava fortemente num discurso muito, muito, muito científico, ou mesmo cientificista. Joia? Aí, concluído o Durkheim, chegamos o quê? Na visão de Karl Marx também, que nós já estudamos, outro sociólogo que trabalhamos muito na sociologia, porque é alguém bastante definidor de várias discussões, né? E você lembra que aí está o Sr. Karl Marx. Então, olha só. Marx entendia que o trabalho seria o esforço dirigido à garantia da sobrevivência. Então, para o Marx, pessoal, trabalho é o esforço racional, pensado de um ser humano, buscando garantir a sua sobrevivência material. Pessoal, de acordo com a teoria de Karl Marx, quando o assunto é existência material, isso é infraestrutura ou superestrutura? E aí? Existência material, infra ou supra? Super, cara. Infra, exatamente, Guilherme. Infraestrutura. Lembra? Por Marx, pessoal, a questão da sobrevivência material do indivíduo, ela é tão definidora que é a infraestrutura, as condições materiais, que determinam a superestrutura, as condições ideológicas, jurídicas, políticas e de pensamento. Ou seja, a sua condição material determina o seu modo de ver o mundo, tá bom? Sempre lembra isso, é a infra determinando a supra. Isso porque é importante, pessoal. É um dos pontos mais comuns em questões vestibular, inclusive quando cai Karl Marx, tá? Então, olha só, pela conjugação, então pela reunião, né, entre trabalho e os meios de produção, o que é o meio de produção? É onde acontece o trabalho, né? Então, pela conjugação, pela união entre o trabalho e o local onde esse trabalho acontece, o homem sobrevive materialmente. O trabalho individual guarda seu valor no desenvolvimento social, ou seja, para o Karl Marx, o trabalho individual tem seu valor, porque ele é fundamental no desenvolvimento das sociedades e também no desenvolvimento da própria existência material do homem, tá?
Luiz Felipe Viaforte Dubois perguntou: o Marx não pensou no populismo quando falou sobre infra e superestrutura? Como assim, Luiz? Qual que é a relação que você fez com o populismo? O que você colocou como populismo? O famoso pobre de direita? Não, essa questão do pobre de direita é uma discussão essencialmente política, né? Essencialmente política, por dentro do que se tem hoje, está polarizando politicamente falando, você tem essa discussão muito forte hoje. É uma questão mesmo de opinião pessoal política das pessoas, né? Mas quando o Marx coloca dessa questão da ligação do homem com o trabalho, o que o Marx vai colocar depois é que, em certo momento, o homem ele é alienado, ele é distanciado do trabalho ou do sentido do trabalho que ele apresenta, como daqui a pouco eu vou falar, tá? Então, vamos colocar assim, você colocou assim, né? Às vezes a pessoa é proletária e defende o burguês. Hoje em dia, Luiz, nós não trabalhamos mais com os conceitos de burguesia e proletariado, porque a gente já tem outros grupos sociais hoje em dia, né? Então é um pouco mais complicado, tá? É um pouco mais, vamos dizer assim, dividida essa discussão, tá? Do ponto de vista da discussão é um pouco mais ampla a coisa. Mas vamos colocar da seguinte forma, existe uma coisa que o Marx fala e que nós trabalhamos no início do ano, que é a ideia de ideologia. O Marx é alguém que era completamente contrário à perspectiva de ideologia, porque para o Marx a ideologia seria uma forma de domínio do trabalhador pela classe burguesa. Quer dizer, a burguesia cria um conjunto de ideologias, tipo esperança, meritocracia e por aí vai, e aí você mantém o controle social do trabalhador sem que ele cause uma revolta, por exemplo. Isso dentro, estritamente, do pensamento marxista, tá? Mas olha só, então o trabalho aqui, ele causa um desenvolvimento social. E aí vem o trabalho como algo humano. Olha como é que o Marx pensa o trabalho. Olha isso. Para Karl Marx, o trabalho seria uma atividade intimamente humana. Então, ponto. Lembra que quando eu comecei o assunto trabalho com vocês, eu delimitei. Só o homem trabalha. E não é só eu que estou falando isso. Marx e todos os sociólogos comentam isso, né? Porque o trabalho é visto como uma ação humana, planejada, esquadrinhada. E por que que o Marx diz que o trabalho é uma atividade intimamente humana? Está dentro do que faz parte de ser humano. Por conta disso aqui, ó. Diferente de uma abelha, olha vocês que adoram citar uma abelha. Então, ó, diferente de uma abelha, o homem planeja o que fará. O produto já existe em sua mente, em seu plano. Ou seja, enquanto que abelhas e formigas fazem algo biologicamente determinado e não racionalmente planejado, elas fazem algo determinado biologicamente, o homem se individualiza pelo trabalho, porque o fruto do trabalho desse homem já habita sua mente, já habita sua consciência racional. O homem é capaz, por exemplo, de planejar, de imaginar. Né? Por isso que, inclusive, existe uma coisa entre os seres humanos que não existem entre abelhas e formigas, que é a ideia de arquitetura. Quer dizer, todos os seres humanos costumam construir casas, mas cada povo desenvolveu um tipo de casa diferente, dando um toque estético, dando um toque de material utilizado e por aí vai, que era comum numa certa cultura. Quer dizer, o ser humano se individualiza. Então, se você me perguntar assim, Alan, para o Marx, o trabalho é um valor central ou um valor periférico? Não tenha dúvidas, central. Porque para o Marx, o trabalho literalmente dá sentido à existência humana. Entendem? É pelo trabalho que o homem se entende no mundo, para o Marx. É pelo trabalho que o homem se coloca no mundo. Tanto que, inclusive, vamos lembrar, que dentro da teoria marxista é também a sua posição na divisão social do trabalho, se você é o dono da fábrica ou se você é o trabalhador, que acaba definindo, por exemplo, a sua classe social. Lembra? A classe social do Marx vem também dentro da divisão social do trabalho. Então, para o Marx, o trabalho é um definidor do homem, tá certo? Só que aí vem o trabalho e uma coisa que o Marx trabalhou muito, 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 que você conhece muito bem, que é a luta de classes. Então, olha só. Para Marx, na base dos conflitos sociais estava a posse privada dos meios de produção. Ou seja, para o Marx, pessoal, a base de todos os conflitos sociais, guerras, golpes, revoluções, o que você imaginar, a base dos conflitos sociais para o Marx está na situação em que alguns são donos, então têm posse privada dos meios de produção, e outros, não sendo donos dos meios de produção, acabam se obrigando a vender a única coisa que então possuem, a sua força de trabalho.
Enquanto que o dono do meio da produção vai receber um valor oscilante mensal, chamado lucro, o cara que trabalha para o primeiro vai receber um valor fixo mensal pré-definido, chamado salário. Aonde no Marx, na teoria marxista, né, haverá uma discrepância, por vezes, muito acentuada entre a ponta de cima e a ponta de baixo. Né? Quer dizer, a distância social entre os dois vai ser muito grande. Que é aí que coloca-se, então, o termo marxista de luta de classes. Lembra que o Marx ele é um crítico bastante contundente, bastante presente, né, das teorias capitalistas clássicas. Tá? Então, olha só, o trabalhador tinha apenas o quê? A sua força de trabalho a vender. Isso levaria a uma tensão permanente, tão constante, entre forças antagônicas. Claro, eu vou ter forças antagônicas aqui e aqui. Esse tensionamento permanente levaria a todo tipo de conflito que você imagina e que forma a história. Lembre que para o Marx, história é uma relação de conflito. Tá? Hoje em dia, os historiadores, eu sou um historiador, o Dalton, o Chang e tudo mais, né? Os historiadores não trabalham mais essencialmente com essa linha, né? A gente já tem uma outra abordagem hoje de história. Mas na linha marxista clássica, a história é vista como conflito. Olha que interessante, essa foto que eu estou mostrando para vocês aí, ó, essa foto em preto e branco, tá? É a foto da primeira greve geral na história do Brasil, a famosa greve geral de 1917, e que realmente paralisou o país. O país foi totalmente paralisado. Houve enfrentamento, gente morreu e tudo mais. E o Brasil parou. Foi a primeira vez que, num movimento de massa da classe trabalhadora, os trabalhadores tiveram ganhos reais. Houve depois um aumento de salário, houve um pouco de melhora nas condições de trabalho e por aí vai. Então foi uma greve muito emblemática. Isso em 1917. Curioso dizer, hoje, quando a gente pensa em greve, movimento sindical, muitas pessoas acabam associando a ideia de movimento sindical ou greve a marxismo, socialismo ou mesmo comunismo. É muito comum a associação que as pessoas fazem no senso comum, porque não é cientificamente válido, mas no senso comum, entre sindicalismo com comunismo, socialismo ou marxismo, né? Entretanto, olha que interessante. No Brasil, a primeira greve geral, que é essa aqui, de 17, ela foi organizada pelo movimento, olha essa loucura, movimento anarco-sindicalista, ou seja, eram anarquistas vinculados a sindicatos operários em São Paulo, por exemplo. Né? Quer dizer, originalmente falando, o movimento operário brasileiro ele não começa socialista, ele começa anarquista, ainda mais radical no ponto de vista da luta social. O anarquismo é mais radical, uma doutrina à esquerda, o anarquismo, né, bem mais intenso em alguns aspectos do que o próprio socialismo. Né? E começa anarquista no Brasil, enquanto que nos países da Europa, em geral, o movimento sindical já era bastante forte dentro da linha marxista. Tá? Só que aí, então, chegamos ao trabalho na exploração capitalista. Olha só, dentro da lógica do Marx, né? Para Marx, é com o trabalho que o homem se singulariza na natureza. Então já vimos isso. É através do trabalho que o homem se sente pertencendo a um todo, né? Se sente pertencendo à natureza, se sente pertencendo ao mundo, tá? Para a realização do trabalho, são imprescindíveis os meios de produção naturais e artificiais. Então vamos nos divertir. Todo mundo já tá, imagino que todos vocês talvez já tenham ouvido a seguinte frase: não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Ou seja, melhor do que eu dar as coisas prontas para alguém, é eu dar independência a ela, ensinando-a a ela própria buscar essas coisas. Ora, muito lúcido, eu acho até bastante interessante, né? Não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Perfeito, eu vou ensinar o cara a pescar, ele vai sempre ter peixe. Legal. Só que se fôssemos analisar essa frase essencialmente meritocrática na linha marxista, nós nos obrigaríamos a fazer algumas perguntas. Por exemplo, não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Primeira pergunta é: você já se certificou do que o seu aluno de pescaria possui acesso a um rio, um lago ou um braço de mar no qual hajam peixes? Ou seja, ó, você já se preocupou em ver se o seu aluno de pescaria, a quem você que pretende ensinar a pescar, possui acesso a um rio, um lago ou a um mar com peixes? Ou seja, se ele tem acesso, portanto, ao meio natural? Segunda pergunta: você já se preocupou em perguntar se o seu aluno de pescaria possui pelo menos uma vara, uma tarrafa, uma rede ou um barquinho que permita a ele utilizar o meio natural para ir sim pescar?
Porque se você não garantiu que o sujeito tenha estruturas mínimas naturais e artificiais, por mais que você queira ensinar o sujeito a pescar, ele não vai pescar. Então, na ótica marxista, essa frase de que não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar, ela tem fragilidades, ela é fraca. Porque, primeiro, o indivíduo tem que ter condições mínimas de existência. Sem condições mínimas infraestruturais, você falar que não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar, soa muito mais como demagogia do que como realidade. Porque você não vai conseguir ensinar o cara a pescar de fato, percebe? Então, quer dizer, para o Marx, você tem que ter acesso aos meios naturais e aos meios artificiais de produção, para que a produção possa ocorrer. Então, olha só, as relações sociais de produção e relações de trabalho são as formas pelas quais o homem se articula na atividade. Ou seja, pelas relações de produção, o homem faz a história. Lembra? Você estudou com o Dalton coisas como modo de produção asiático, Egito e Mesopotâmia. Modo de produção escravista, Grécia e Roma. Modo de produção feudal, Europa medieval. Modo de produção capitalista, o nosso, e assim vai, não é isso? Porque, de acordo com o Marx, em cada época da história você tinha um modo pelo qual a produção material acontecia. E isso ajudou a delimitar a história, tá? O Luiz Felipe colocou: o problema é quando os outros querem dizer quais são as minhas condições mínimas, né? Então, enquanto existência material, nós começamos a discussão, inclusive, né, Luiz, comentando que para o Marx é a sobrevivência do ser. Então, a única pessoa que pode saber qual que é a necessidade material da sua sobrevivência, né, que, tipo assim, as ferramentas que eu preciso para exercer o meu trabalho, é o ser. É o ser. Por exemplo, não adianta alguém que não é professor, por exemplo, dizer para mim o que, que eu tenho que ter para ser um professor. Não. Eu que sou professor é que tenho que saber o que, que é imprescindível que eu tenha enquanto estrutura para que eu possa exercer a minha profissão na educação. Entende? Então, quer dizer, claro que daí teria essa questão. Mas eu sempre digo assim, né? A questão de uma pessoa determinar a outra, sem um lugar de fala, entre aspas, com relação a isso, né? Mas determinar a outra, quais são as condições mínimas dela, é sempre um problema. É sempre um problema, né? Porque você tem que observar, tá, o que que essa pessoa efetivamente fazia da vida, o que que ela sabe fazer, quais são as experiências, por aí vai, né? Porque, claro, né, se me derem, por exemplo, eu não sou militar, então se me derem um exército para comandar, seguramente eu vou fazer besteira. Porque eu não tenho habilidade, não é uma coisa que faz parte da minha profissão. Então eu não posso chegar e falar assim, vocês militares têm que ter isso, isso e aquilo. Como que eu vou dizer isso para os caras? Eu não tenho como falar isso para eles, porque eu não tenho esse conhecimento. Por isso que, literalmente, cada profissão, ela individualiza, ela dá pertencimento, ela dá um lugar para o indivíduo em questão. Não necessariamente para todos os indivíduos, indistintamente falando. Tá bem? E aí, então, o trabalho alienado. O que que é o trabalho alienado? É aquele em que ela vai atacar a Rússia no inverno. Jamais, nunca ataque a Rússia. Querido, deu errado em todas as vezes. Ó, o trabalho se converte em negação do ser humano. Dissolve essa identidade entre o homem e o seu trabalho. Ou seja, pessoal, quando eu falo que alguém foi alienado, atenção agora para a aula, hein? Quando eu falo que alguém foi alienado do fruto do seu trabalho, é uma relação onde o homem produz porque mandaram ele produzir. O que não significa dizer que ele entende ou que ele precisa daquilo que ele está produzindo. Lembram daquela famosa cena de Charlie Chaplin em Os Tempos Modernos, em que ele está apertando um monte de parafuso? Famoso, né? A cena do filme, talvez uma das mais famosas do filme. Charlie Chaplin em Tempos Modernos apertando parafuso. Pois ora, justamente ali você mostra muito isso. É o momento onde o homem tornou-se máquina. O homem foi mecanizado. Se antes o homem entendia o que estava fazendo, por que estava fazendo e precisava daquilo que está fazendo, agora esse homem, ele próprio mecanizou-se. Porque agora, sem grandes questionamentos, ele faz aquilo que mandaram fazer em troca de um valor fixo mensal chamado salário. Então, aquele parafuso que o Charlie Chaplin apertava lá no filme, não é importante para ele, por exemplo, se o parafuso vai para uma casa, para um carro ou para uma bomba atômica. O negócio é, tô fazendo, porque mandaram. Então, que ele sai da cena, ele sai da fábrica assim, né? Tipo, meio dentro, tendo espasmos e tanto apertar parafuso. Então, por exemplo, nesse exato momento, enquanto eu estou dando aula para vocês, eu estou cercado de equipamentos eletrônicos. Tem aqui o meu microfone, tem meu notebook, minha câmera, minha iluminação, tá tudo aqui. E com certeza, dentro de cada equipamento eletrônico desse, tem um zilhão de componentes, né? Um monte de componentes ali dentro. E muitos deles made in China, né? Made in China.
Então, talvez se eu for lá na China agora e buscar um trabalhador que tenha trabalhado numa fábrica de transistores, ou de resistores, aliás, né? Uma fábrica de resistores, e que resistores é uma coisa super comum em equipamentos eletrônicos, né? É verdade, né? Talvez se eu trouxer esse chinês aqui na minha casa e falasse para ele, ache o fruto do seu trabalho, ok? Então, assim, ó, eu olho para assim, ó, aonde está aqui o seu trabalho? É muito pouco provável que ele consiga achar aonde que está o fruto do trabalho dele. Ou seja, perceba que no trabalho alienado, aquilo que o Marx coloca do trabalho como fonte de realização deixa de acontecer. Ao invés de realizar o homem, o trabalho passa a negar a humanidade desse próprio homem. O homem virou máquina. É a criatura devorando o criador. Entende? Então, quer dizer, essa é a questão. Olha só ali, ó, o Lucas colocou assim, ó, Lucas Campos. A única pessoa da fábrica alienada que conhece o produto é quem empacota. Mesmo, ainda é um pouco complexo, tá, Lucas? Porque talvez não. Porque o cara que está empacotando, ele não conhece toda a produção do produto, ele não conhece a estrutura do produto. Eu lembro uma vez que eu vi um documentário, estou terminando a aula, tá, gente? Eu lembro aqui um documentário muito interessante sobre a fábrica do iPhone e do iPad lá na China, na Foxconn, que era a empresa que fazia para a China, né? E aí os caras foram entrevistar uma trabalhadora chinesa de 23 anos que fazia o iPad. E era o iPad 1, o primeiro modelo do iPad. E aí eles foram entrevistar a guria e ela fazia a parte inicial, ela fazia aquela carcaça de alumínio do iPad. E aí, entrevistando a guria, os entrevistadores descobriram que a guria nunca havia visto um iPad na vida. Quer dizer, percebam, ela fazia um produto que ela nunca viu. Aí os entrevistadores foram buscar, por exemplo, um iPad pronto. Foram buscar um iPad pronto para a guria lá. A hora que ela viu o iPad, ela começou a chorar, porque pela primeira vez na vida dela, ela entendeu um pouquinho daquilo que ela estava fazendo. Ela entendeu aonde ia aquela carcaça de alumínio que ela estava ali produzindo. Entende? É muito, muito louco. Tá bom? O Pedro coloca, quantas vezes você não compra alguma coisa que na embalagem mostra algo de uma cor e dentro da outra? Quer dizer, o mundo industrial, ele é um mundo muito autossuficiente em alguns aspectos, né? Ele é um mundo muito frenético. Belezinha, gente? Ó, que aula grande, né? Mas é uma boa discussão. E aí deixei para vocês, ó. Depois você pode clicar aí, tá bom? Você pode clicar nesse play aqui do slide. Você vai ver a famosa cena dos tempos modernos. E para quem quiser, quem tiver curiosidade, o que é sempre bom, curiosidade move o mundo, eu convido você a ver o filme. E eu coloquei aqui o link do filme completo lá no YouTube, do filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. A versão tá em alta definição, inclusive, tá? É um filme clássico. Foi esse filme, inclusive, que durante o macartismo, foi culpado por fazer com que o Chaplin fosse expulso dos Estados Unidos sob a acusação de ser comunista. O Chaplin foi um dos acusados de comunismo nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Por conta desse filme aqui, que eles achavam que era uma apologia ao comunismo, esse filme, né? Muito louco. Mas é um filme bastante clássico, é uma das obras mais fundamentais do Chaplin, Tempos Modernos, tá ok? Pirateado, olha, o YouTube, em geral, ele bloqueia quando não tem domínio público, né? Como isso daqui, acho que já entrou no domínio público, tem mais de 70 anos, então tá lá. Tá? Depois de 70 anos é domínio público, né? Então acho que por conta disso deve estar no YouTube completo, porque senão já tinham tirado. Tá bom? Gente, foi um prazerzaço estar com vocês em mais essa aula gravada não, ao vivo, né? Lembre das atividades do módulo, pelo menos aquelas padrão Enem, aquelas que tem texto de apoio. Venham no plantão semana que vem, estarei de braços abertos esperando vocês para a aula. Beleza? Gente, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês, uma excelente semana a todos, juízo, se protejam e semana que vem estamos juntos. Saudades imensas, imensas de ver vocês pessoalmente cada vez mais, tá bom? Um abração, gente. Tchau, tchau. Adiós, muchachos. Muchachos.